Chamamos então agora o Rui e ele vai nos apresentar um pouco o trabalho dele e deixar-nos então a palavra. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela vida do Rui. Pedimos, Pai, que Tu ponhas as Tuas palavras na sua boca, Pai. A Tua unção sobre ele transborde, Pai, que possa ser clara a manifestação do Teu Espírito e Tu nos fales ao coração profundamente, Pai. No nome de Jesus, Pai, glorifica o Teu nome. Paz do Senhor a todos os irmãos. Vou só fazer uma coisa que eu já disse ao pastor António Gonçalves, que é tirar o meu casaco. Obrigado, assim sinto mais à vontade. Eu quero começar por agradecer aos irmãos a vossa fidelidade, o vosso amor, que se revela através das contribuições, é verdade, mas o vosso cuidado por fazer missão, que às vezes não parece, mas é também missão transcultural. Quem conhece Trás-os-Montes sabe que também é missão transcultural. Até para mim, que sou do Norte, nota-se, não é? Nesta pronúncia que já está tão afetada, com 3 anos que estive cá em baixo, depois lá no Norte já estive em vários sítios, a minha pronúncia já não é, como se diz na minha terra, pobeira, porque é com B, não é? É com B. Mas obrigado aos irmãos. A minha voz está um bocadinho complicada esta semana, tem sido complicada. Eu vou tentar que ela dure até ao fim. Eu vou pedir ao Senhor que me ajude a durar até ao fim. Eu gostava só de apresentar algumas fotografias para os irmãos. Ali está o nosso milagre, ali a meio, o Tiago, né, com 4 meses. Se ele tivesse vindo, de certeza que ele ia se portar bem, porque ele disfarça em frente às outras pessoas. Ele disfarça e toda a gente diz que nós somos intolerantes, que nós exageramos, pois, porque só nós é que dormimos lá em casa e as outras pessoas não. Então, pronto. E algumas das coisas que eu vou fazer referência a isto. Este último ano tem sido um ano muito complicado para nós, porque a minha esposa teve uma gravidez com algum risco e o nosso menino já teve 2 vezes internado. Nos primeiros 2 meses teve 2 vezes internado. Então, pronto, tem sido assim um desafio, mas graças a Deus por tudo, não é? Está ali um tesouro. Ok. Isto são os cultos jovens que nós começamos ali, irmãos. Os jovens têm sido grande dinamismo ali naquela missão. Eles vão comigo às vezes para sítios que eles nem sabem que existem. Grupos familiares, cultos, às vezes nas outras áreas. E nós começamos todos os meses, nós temos um culto de jovens, ou em Macedo ou na Torre, um mês num sítio, outro mês no outro, em que eles fazem totalmente o programa e só não pregam, para já. Para já não pregam, mas isso há de mudar. Espero que brevemente. Ali é a Torre, já em Macedo, Torre, e a ideia é Torre e Macedo estarem juntos, porque pronto, os irmãos sabem que Torre nasceu, mas não se cria uma unidade entre os sítios assim. É preciso as coisas serem semeadas. A seguir, acho que outros jovens. Okay, ali é a nossa escola dominical em Macedo Cavaleiros. Como eu disse aos irmãos, estes últimos tempos têm sido complicados. A minha esposa não tem podido estar e também tem havido a impossibilidade de uma das professoras estar. Então tem sido assim um desafio bastante grande, porque a nossa escola dominical funciona, as crianças não vêm ter à igreja. Nós vamos buscá-las todas. Não há nenhuma criança que apareça. Se nós formos às 15 horas para a escola dominical, eu dou a escola dominical para a outra professora, ou para as outras pessoas, ou elas dão para mim. Pronto, porque eu vou buscá-los a todos, e isto implica alguma logística, porque a minha esposa não estando, os irmãos percebem que isto não é muito fácil. Então a minha esposa sai à 1h15 de casa para ir buscar 2 jovens, para irem as 2 comigo, para eu começar a ir buscar. A escola dominical é a minha esposa sai à 1 da tarde, a escola dominical é às 3. Para eu depois, com as 2 jovens, ir buscá-las, deixo uma jovem com algumas crianças e outras vão também, para eu não ir sozinho com outra jovem, porque como eu tenho de ficar na casa de oração, mas outra vai comigo, mas para não ir sozinha. Então vamos lá, e então quando vêm muitas crianças é um bom problema, só que ficamos assim, eu a meio da viagem tenho de começar a imaginar como é que eu vou conseguir buscar todas as crianças para não ir sozinho com nenhuma criança, como os irmãos sabem. Nem seria sensato isso acontecer, mas graças a Deus tem corrido bem.
E agora, brevemente, a minha esposa já deve começar a ir à escola dominical, já fizemos a planificação. Pronto. Ali é a escola dominical da Torre. A fotografia é a mesma do ano passado, porque eu sou muito mau para fotografias. Quando chego às conferências missionárias, já tenho um problema para encontrar fotografias. Um dos jovenzinhos, que é em cima do lado esquerdo, ele já não está na escola dominical, porque já está nos cultos. A escola dominical é a mesma hora que o culto, porque ele já tem idade para estar nos cultos, não está na escola dominical. E mais à frente eu vou falar aos irmãos acerca da escola dominical na Torre também. O trabalho evangelístico, que é o que vem a seguir. Nós tivemos 2 momentos-chave, e só quero falar desses. Tivemos uma equipa da Assembleia de Deus do Porto, de jovens, em setembro, ali em Macedo Cavaleiros. Eles estiveram lá uma semana na área. Nós trabalhamos em conjunto com Bragança e com Miranda de Douro também. Tivemos ali os jovens a dinamizar com o trabalho evangelístico. A seguir é na Torre. Tivemos pelas ruas da Torre, ali a Casa de Oração da Torre também. E estes jovens serviu. É verdade que eles foram uma ajuda, mas eles não vieram fazer algo que nós não façamos lá na área. Foi também algo para eles perceberem a realidade das missões. A seguir tivemos férias com uma missão do Departamento Nacional de Missões. Tivemos lá vários jovens aqui da área da zona de Lisboa. Ali Macedo Cavaleiros, mesmo em frente à Câmara. E os irmãos reparam, porque isto é duplicado com o que os irmãos já viram, porque no Ministério Jesus é Resposta já viram imagens daquele sítio. Nós estamos agora em parceria com o Ministério Jesus é Resposta para fazermos campanhas evangelísticas, porque lá em cima, irmãos, ou nós fazemos estas parcerias, ou então nós, ao fim de 15 dias, estamos, como se diz a minha terra, estourados completamente. A nível de distâncias, então nós juntamos-nos e fazemos estas atividades. Isto foi em Macedo Cavaleiros, no centro, e a seguir tem em Torre de Dona Chama. Fizemos lá algo com muito impacto, irmãos, muito impacto mesmo na vila de Torre de Dona Chama. A seguir, o EIJAD é o Encontro Nortenho da Juventude das Assembleias de Deus, e eu o ponho ali porque nós tivemos pela primeira vez, nós tivemos os jovens da área, Bragança, Macedo e Torre, fomos responsáveis por uma das partes do louvor. E é verdade que isto pode parecer, pronto, o que é que isso significa? Significa que nós temos jovens que estão a trabalhar já a nível regional, que já participam. Este ano vamos ter o sábado de manhã o louvor a nosso encargo, os jovens ali da nossa área. A seguir, este foi o passeio da Escola Dominical, a área de Bragança, Macedo e Miranda. Ali do lado direito estão várias das crianças que nós temos em Macedo, na Escola Dominical. Ali temos a nossa celebração de Natal. Este ano tivemos de fazer na Casa de Oração, por causa desta questão da logística de transportes. Era impossível fazer no Centro Cultural, impossível mesmo, então tivemos de fazer conforme podíamos. E tivemos ali a celebração de Natal na Torre. Mais à frente eu vou falar um pouco acerca desta celebração de Natal em Torre de Dona Chama. Nós, pelo 2º ano, fizemos os cânticos de Natal nas ruas de Torre de Dona Chama. E este ano, os meus colegas também na área também quiseram ir fazer, então fomos fazer a vários sítios. E apercebemos, irmãos, que é a única altura do ano, a única, em que ninguém nos rejeita por falarmos de Jesus. O Natal é pura excelência. Podemos falar à vontade, vamos à esquadra da GNR e não ficamos lá. E eles agradecem. Então, o ano passado eu tive este sonho da parte de Deus, de ir àquelas ruas, de ir àquelas aldeias, cantarmos músicas de Natal com o pessoal, com os jovens de toda a área. Fomos o ano passado. Os irmãos vêm ali do lado direito em cima. É um lar de idosos. Fomos pelo 2º ano, porque no primeiro íamos a passar e de repente nós vamos a passar e simplesmente estávamos na rua. Entretanto a senhora disse, entre, vamos entrando, de repente estamos na sala de espera, na sala de estar, exatamente. Na sala de estar, onde estão os idosos, e estávamos a cantar para eles. No final pediram-nos as músicas com os acordes e tudo. Eu, façam um favor, cantem-nas à vontade, porque falam da salvação de Jesus, portanto estão à vontade. Este ano voltamos a fazer estes cânticos de Natal, e uma das particularidades, algo que eu ouvi de um testemunho do irmão Mários, que é cooperador lá em Torre de Dona Chama, é que as pessoas apercebem-se, ele dizia, as pessoas ficaram tocadas porque veio alguém sem pedir nada, veio oferecer. E vimos muita gente, muitos idosos sozinhos, idosos a chorar,
sem famílias. É uma altura em que nós aproveitamos por excelência. Temos o inconveniente de sendo inverno ao ar livre, às vezes é difícil, mas com chuva ou sem chuva, aquela malta vai, às vezes com temperaturas quase negativas. Ok. E isto não é um projeto de Macedo, é um projeto de Bragança, mas envolve toda a área. É o Café Concerto que nós começamos para atrair jovens ali na cidade de Bragança e toda a área à volta. A seguir... Ok, as nossas reuniões de jovens, isto são atividades em conjunto, ok, irmãos, mas tem lá os jovens também de Macedo. Eu não sei se a seguir tem... e fizemos pela primeira vez um acampa dentro, e não fizemos um, mas fizemos 2. Porque eles gostaram tanto que nós fizemos 2 acampa dentro. No segundo já tinham jovens novos, inclusive é de Macedo, lá, e tem sido muito bom esta malta. É aquilo que tem trazido a grande dinâmica àquela área. E agora acho que sim, não há mais. Ok. Em termos de vitórias, irmãos, o envolvimento dos jovens, culto de jovens e atividades juvenis, tem sido muito bom ver aquela malta a trabalhar para Deus e a estar connosco, não é só nas atividades juvenis, a estar connosco nas atividades todas. Há pouco tempo eu disse a 3 jovens, olha, tinha de fazer um culto em Vinhais e depois em Bragança, o pastor Paulo estava de férias, e se vocês querem vir comigo, vamos. Só depois é que eu lhes disse onde é que era. Eles disseram, vamos, onde é que é? Vinhais, pronto, vamos lá. Então lá fomos. O trabalho evangelístico em cooperação com Jesus é a resposta, que temos falado. E, como eu dizia há pouco, a primeira festa de Natal na Torre preparada pela congregação. A festa de Natal na Torre este ano, a única parte que foi nossa, ou minha, foi a pregação. E também há de haver um dia em que também não é. Mas toda a irmã Dorina e o irmão Mário, juntamente com a família, prepararam toda a festa. Ela só me enviou a perguntar, porque ela gosta muito que o pastor dê essa opinião, a perguntar se achava que estava certo. De resto, isto significa, irmãos, que há uma vida própria para além de nós. E é uma coisa que nós temos lutado muito lá, é não depender de nós para no futuro. Um dia que nós vamos embora, há uma vida própria, que é transversal. Okay? Em termos de projetos gerais, ou propósitos, o testemunho, eu já o ano passado disse isto, irmãos, num passado recente nós tivemos problemas complicados de testemunho em Macedo. Isto tornou a credibilidade da igreja muito complicada. E os irmãos sabem que para ganhar o testemunho numa cidade demora anos, para perdê-lo são 2 dias. 2 dias já é exagerar, porque 5 minutos e perde-se. E tendo em conta, os irmãos sabem que também há televisão lá em cima. Também há internet. E os irmãos sabem o que é que tem sido noticiado sobre movimentos supostamente cristãos ou pseudo-cristãos. Nós estamos com um problema muito grande de confusão lá em cima e nós precisamos, irmãos, de ter uma igreja credível. Em que as pessoas saibam, aquela pessoa é de confiança, tem um bom testemunho e estamos a lutar com isso. Claro que isso é uma parte que não ficava muito bonito de trazer para a conferência missionária algumas coisas que nós temos tido de fazer, mas também fazem parte. A estabilidade e solidez espirituais, ok, irmãos, nós não podemos ter pessoas com maior solidez serem só jovens. Isto causa um desequilíbrio porque nós precisamos de gente que traga a estes jovens gente mais velha, que traga a estes jovens, porque o contrário às vezes é complicado, mas tem sido isso que acontece. Precisamos de uma estabilidade de solidez espirituais e precisamos de unidade. Aquela área precisa de um toque de Deus, de unidade. Algumas coisas eu tenho falado e trazido lá à igreja e algo que eu tenha percebido. Há uns que nunca querem mudar, mas esses aí, o que é que eu vou fazer também? Se o Senhor não os muda, eu vou mudá-los. Mas uma das coisas que eu percebi, numa das palavras mais duras que recentemente eu trouxe à igreja por causa deste assunto, é que depois de 3, 4 pessoas, quase que era notório o temor que veio sobre as vidas deles. Um temor indescritível, não é? Em específicos, o reinício de moral evangélica, a minha esposa não pôde dar até agora aulas de moral evangélica e eu não posso, porque muitas vezes temos turmas que é uma menina só, então isso causou-me algum problema, não pude começar, mas ou ainda este ano ou no próximo ano retomar, ainda não sei, a continuação do culto de jovens, a preparação de grupos de louvor autónomos. Eu quero preparar grupos de louvor para, independentemente da minha ação na torre
e em Macedo, venha quem venha fazer o culto, seja quem for, temos um grupo de louvor autónomo, isto já está a acontecer informalmente, mas queremos dinamizar. O apoio à congregação da Torre, todos os domingos eu levo a carrinha para irmãos de Macedo irem à Torre. E as atividades evangelísticas em cooperação com o Ministério Jesus é a resposta. Penso que está tudo, certo? Exato. Nós continuamos com uma necessidade premente, irmãos, que é uma sala para a Escola Dominical da Torre. Não é apenas uma questão financeira, ainda que vá custar dinheiro, é uma questão que só Deus pode abrir, porque quando foi arrendado, não foi arrendado mais do que aquele espaço, e hoje estamos com um problema ali. E aquela casa é boa, só que precisamos de uma sala, porque é praticamente ao ar livre que se faz. E sabem o clima tropical que existe no inverno em Macedo de Cavaleiros, não é? E neste caso na Torre. Então é muito complicado e nós no inverno temos de parar. Graças a Deus, a minha esposa, e eu quero mesmo terminar, a minha esposa estava a pensar, ela estava-me a dizer, como é que a gente vai fazer isto? E ela num dia ela disse-me assim, olha, se alguém tivesse uma caravana, punha aqui em frente à casa de oração e a gente fazia dentro da caravana. Ok. Passado 2 dias, o irmão Mários, irmão, eu já pensei numa solução. Eu tenho uma caravana lá em casa que não está legalizada porque veio do estrangeiro e é muito complicado para legalizar. E está em casa, não pode andar na estrada constantemente, pode ser transportado de um sítio para o outro, mas não pode andar, pode ir no reboque, mas não pode. E eu ponho aqui, eu pensei, alguma coisa a cair aos bocados. Não, é algo muito bom, com muito boas condições. É uma caravana, pronto, não tem as mesmas condições. Então, neste momento, a nossa solução foi ter lá a caravana, ali ao lado, que o pastor António conhece lá atrás, né? Naquele largozinho, está lá, e a escola dominical é feita lá, temos eletricidade já, e a minha esposa também, quando leva o menino, se é preciso trocar assim, vai lá também dentro. Então, neste momento está improvisado, mas precisamos de uma solução. Mas não é uma solução, irmãos, que vai lá com negociações, com senhoria, nem nada disso. É algo que vai ser preciso um milagre de Deus. Só que se a minha esposa sonha com uma caravana e ela aparece 2 dias depois, eu começo a acreditar em coisas desse género. É? Mas, irmãos, orem por esta, porque nós também, é muito complicado convidarmos crianças para estar lá se nós não temos condições. Ficamos com um problema assim, então vamos fazer trabalho na rua e depois dizemos às crianças para irem ao ar livre ou para estar na caravana. Pronto, ok, irmãos. Orem por estes meninos, porque são todos de uma família que precisa muito da ajuda de Deus, mas só o facto de eles estarem na igreja é um milagre de Deus, é uma coisa fantástica, ok, irmãos? Eu acho, agora sim, aquilo já não é meu. Ok, irmãos, eu gostava que os irmãos pudessem abrir comigo as Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Devo dizer aos irmãos que eu não gosto destes púlpitos, por serem transparentes. Porque as pernas a tremer geralmente nota-se mais nestes. Então é uma recomendação, talvez no futuro. Não sei, eu gosto assim daquelas películas ou assim. Não? Pronto. Mas ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, é fantástico poder partilhar com os irmãos a palavra de Deus nesta manhã. Irmãos, eu gostava, no contexto da conferência missionária, nós estamos a pensar na igreja, na missão, na sua mensagem. Eu gostava de partilhar com os irmãos 2 textos bíblicos. Se nós falamos na igreja, na sua missão, na sua mensagem, nós falamos na igreja num corpo que deve a sua existência a Deus. Só por isso é que a igreja existe. Foi criado por Deus. Então, o seu plano, a sua vida, depende de Deus. Depende do plano de Deus. Depende de um projeto de Deus. Eu hoje gostava de falar neste plano. E gostava de falar da iniciativa de Deus na relação connosco. Em particular com cada um de nós. E com a igreja. Gostava de pôr as coisas nos seguintes termos. Nós somos chamados por Deus. Ele interessa-se por nós. Ele tem um plano para nós. Ele está interessado em nós, Ele tem um plano, Ele chama-nos a alguma coisa.
como é que podemos ligar isto a uma conferência missionária, à missão da igreja? É isso que eu gostava de pensar com os irmãos esta manhã. Talvez a forma como vou olhar para os dois textos não seja a mais ortodoxa, talvez. Hermeneuticamente vou tentar ser o mais fiel possível, mas talvez não seja mais ortodoxo. Mas, irmãos, a primeira coisa que nós vemos aqui no texto, 1 de Pedro 2:9, diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele, e agora vejam, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não vou falar, o contexto anterior fala da rejeição dos judeus em relação a Jesus, fala da rebeldia, mas fala também que essa rebeldia e essa rejeição fazia parte do plano, lá está, do plano soberano de Deus, e em contraste com essa rebeldia, o que é que os cristãos, neste caso, os destinatários de Pedro, que eram gentios, pelo menos na esmagadora maioria, o que é que eles eram o que é que eles eram em resultado de terem aceitado Jesus. Mas nós fomos chamados por Deus para sair das trevas e ser transportados para a luz. Paulo aos Colossenses, ele diz isto: ele tirou-nos do poder das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Trevas, ausência de Deus, ausência da presença de Deus. Trevas, símbolo de pecado. Trevas, ausência de vida completamente, à luz daquilo que a Bíblia nos diz. Luz, presença de Deus. É muito interessante, irmãos, ver. Pedro podia-se ter ficado por dizer, ele podia ter dito que nos tirou das trevas, que nos chamou das trevas para a luz. Ele podia ter dito isto. Era perceptível para nós o que ele queria dizer. Porque estava lá o contraste, estava aquela dicotomia, aquele contraste entre luz e trevas, estava lá. Mas é interessante que ele acrescenta alguma coisa. Ele fala em maravilhosa. Irmãos, olha, os irmãos sabem que há traduções, hoje em dia não se usa talvez muito essa forma, mas há traduções que têm parênteses retos, para nos ajudar a perceber que não é uma tradução do original, mas que é algo, por exemplo, Efésios capítulo 2, e vos vivificou. A palavra vivificou não está no original ali. Está à frente, mas não está ali. Então às vezes aparece em itálico ou aparece entre parênteses reto. Aqui eu quase tinha vontade de pôr dentro de parênteses reto algo um bocadinho diferente, que era tipo uau. Porque a ideia que aqui está é, ele nos tirou das trevas e nos levou para uma coisa que é difícil de acreditar. Que é incrível de acreditar, porque é grandiosa, é maravilhosa, é fantástica. Não é natural, é sobrenatural. Ele tirou-nos das trevas e esse estado não tem nada de antinatural para o que nós éramos. Era o que nós éramos. É isso que o mundo ainda hoje é, sem Deus. Ele diz que nos levou para a sua maravilhosa luz. Nos levou para a grandiosa luz, algo que pela sua grandeza é difícil de acreditar. Ainda hoje é difícil de acreditar. Há coisas que nós nos rendemos à soberania de Deus, à graça de Deus, porque é difícil de acreditar a luz em que nós estamos hoje. Principalmente, como aqui está, em contraste com o que nós éramos. E é interessante que o apóstolo Pedro, a seguir... E claro, eu obviamente não tenho tempo para falar de todo o contexto, mas ele a seguir vai fazer um jogo com uma referência lá atrás de Oseias. Porque quando é Deus quem dá o nome que Oseias deve dar aos filhos, e esse nome que é dado aos filhos, neste caso Lo-Ami e depois a filha, neste caso Lo-Ruama, são referências à rejeição, à rebeldia de Israel. E ele agora fala em contraste com a aprovação de Deus ao seu povo. Porque vejam, irmãos, verso 10. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Esta é a referência lá em Oseias, porque diz não mais povo. Mas agora diz, vocês não eram povo. A nova versão internacional usa uma expressão muito interessante, que nem sequer eram um povo. Usa uma expressão interessante que é, vocês nem sequer podiam ser considerados um povo, não é? Eram um povo e agora são outro. Não eram povo. E bate certo com aquilo que nós já lemos hoje, já vamos ler daqui a pouco, que é ovelhas desgarradas, sem pastor. Vocês não eram povo, não pertenciam ao povo. Claro que para eles era mais concreto, por causa da questão de serem gentios. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. É interessante, a versão do livro diz, não conheciam a misericórdia de Deus. Agora as vossas vidas foram alcançadas por essa misericórdia. Vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E é verdade que a tradução da Revista Corrigida parece que nós chegamos à misericórdia, mas a ideia original é que a misericórdia nos alcançou.
Esta é a ideia original. Vocês não eram povo, mas agora são povo. Vocês não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora a misericórdia que vocês nem sequer conheciam mudou a vossa vida. A vossa vida é marcada por uma coisa que vocês não conheciam. Isto é um contraste total. Paulo aos Efésios fala de Deus ser riquíssimo em misericórdia. Irmãos, a lembrança do que eles tinham sido anteriormente devia suscitar neles um profundo sentimento de gratidão. Devia levá-los à ação. Irmãos, nós não aderimos a uma filosofia. Não nos inscrevemos numa associação ou clube. Não nos associamos a uma causa. Não nos ligamos a um modo de vida. Nós fomos tirados das trevas e colocados na luz. Luz maravilhosa, luz admirável, luz grandiosa. Não fomos só transformados. Nós nascemos de novo. Não passamos a fazer parte de uma organização religiosa simplesmente. Fomos tornados povo. Não conhecemos apenas uma doutrina. Conhecemos misericórdia. Irmãos, Holman, ele diz que quem experimentou a intervenção resgatadora de Deus em sua vida não pode silenciar a esse respeito. Uma vez que sabe que foi arrancado do âmbito do poder das trevas e transferido para o senhorio libertador do ressuscitado. Nós fomos chamados à salvação. Esta lembrança da gratidão, isto tem de produzir em nós gratidão. Estamos a falar de missão, mas tem de começar por aqui. O que é que aconteceu na minha vida? Se eu aderi a uma filosofia, se eu simplesmente me inscrevi numa igreja, se eu simplesmente aderi a uma causa, eu não vou ter motivação para a missão. Porquê? Porque isto não mudou a minha vida. Mas eu não fui transformado, eu não fui remendado, eu não fui reparado. Eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. Ele diz, ele chamou-vos das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas quando ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ele chamou-nos não só para isso, mas chamou-nos a uma posição. E que foi o que nós já lemos. Mas vós sois, verso 9, geração eleita. Talvez a tradução que arranha um bocadinho, eu sei, em termos dessa tradução, por causa da conotação da palavra, mas a tradução mais literal era raça eleita. Esta era a tradução mais literal. É uma nova humanidade, um novo homem. É interessante, irmãos, diferente de judeus e de gentios. Paulo aos Efésios, também falando para gentios, ele diz isto: o qual de ambos os povos fez uma nova humanidade. Uma família escolhida, como diz a versão livre, uma raça eleita, a revista atualizada. Um sacerdócio real. Isto são citações de Isaías ou de Êxodo, eu não tenho tempo para ir lá, irmãos, mas são citações de textos no Antigo Testamento em contraste com a rebeldia de Israel também. E vós me sereis um reino sacerdotal. Um reino, irmãos, com acesso a Deus, pessoas com acesso a Deus, com a tarefa de levar outros a Deus. Ligado à realeza de Cristo. Real porque serve ao rei, porque faz parte da natureza real. Como dizia alguém, pelo rei e pelo reino. Bênção aos povos, serviço ao rei Jesus. No versículo 5 do capítulo 2 diz sacerdócio santo, para levar sacrifícios. Alguém com acesso ao Pai. Aqui sacerdócio real é acesso ao Pai e depois serviço ao mundo. Irmãos, o cristão tem o dever e o privilégio de conduzir outros para aquele Salvador a quem ele mesmo já encontrou e ama. Nação santa, separada, purificada, é verdade, mas separada para o serviço de Deus. Povo adquirido, povo exclusivo de Deus, povo da exclusiva propriedade de Deus, povo que pertence a Deus, ou como diz a versão livro, povo que Deus adquiriu. Por isso é que algumas traduções diz povo para possessão. Paulo aos presbíteros lá de Éfeso, ele diz que ele comprou com o seu próprio sangue. E essa é uma expressão, irmãos, que vai além do nosso entendimento, porque ele nem fala da pessoa de Jesus diretamente. Ele diz Deus que resgatou com o seu próprio sangue. É uma unidade com o Filho ali, é qualquer coisa que nos transcende. O seu próprio sangue resgatou, povo resgatado, povo comprado, povo que lhe pertence, não lhe pertence só por criação, pertence porque foi comprado. Como Pedro disse no capítulo 1, a ideia de uma propriedade que o próprio Deus adquiriu para si mesmo. Nenhuma outra pessoa pode reclamar direitos de posse sobre o povo, senão unicamente Deus. Esse povo tampouco existe para si mesmo, mas exclusivamente para Deus, como diz Holman no comentário de Esperança. Pertence a Deus. Barclay, ele usa uma expressão muito interessante, ele diz, o cristão pode ser uma pessoa vulgar, mas adquire novo valor, dignidade e grandeza, porque pertence a Deus. A grandeza do cristão consiste em que pertence a Deus. Barclay tem esta expressão, a nossa grandeza é porque pertencemos a Deus. Somos povo adquirido. Nós não somos só salvos. É verdade, às vezes declara-se guerra à busca por posição. Não é?
não devemos buscar posição, não é isso que se diz? E quando se diz isso, estamos a falar de posição eclesiástica, posição numa organização, sim. Mas quando estamos a falar desta posição, nós não devemos combater a busca por esta posição. Porque esta posição, irmãos, é a posição que nos foi oferecida em Cristo. Se nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, nós fomos colocados nessa posição. E essa posição não nos traz soberba. Quanto mais nós vivemos essa posição, quanto mais eu percebo esta posição, quanto mais eu vivo como povo adquirido, como sacerdócio real, geração eleita, nação santa, mais grato eu sou. Mais a minha vida é grata. Então eu busco posição. Mas busco a posição em Cristo. Mas irmãos, nós não somos só chamados a isto. Porque há um texto que nós já lemos hoje e eu gostava de saltar lá. Nós voltamos aqui, vamos voltar aqui. Que é em Mateus capítulo 9. Eu sou chamado à salvação. Eu sou chamado à posição em Cristo. Sou uma nova pessoa. Fui transformado, nasci de novo. Paulo aos Efésios ele diz que eu estou sentado em lugares celestiais. Se algum irmão conseguir compreender isto pela lógica simplesmente e pela matemática, não? Vamos tentar. Os matemáticos dizem sempre isto. Se ainda não se consegue, há de se conseguir. Né? Mas não, é incompreensível disto. Estou sentado em lugares celestiais. Há uma posição. É verdade. Mas depois eu sou chamado a identificar-me com Cristo. Se eu estou em Cristo, eu sou chamado a identificar-me. O versículo 35, eu não vou meditar muito no versículo 35, também já foi falado. Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão. Reinecker, ele diz isto. Ele viu o povo. Nem todos veem o povo. Ele tem esta expressão no seu comentário. Nem todos veem o povo. Sabem o que é que os fariseus diziam sobre o povo? É um contraste total. Está lá em João capítulo 7, verso 49. Esta multidão que não sabe a lei é maldita. A expressão para multidão, a expressão que é usada ali é tipo, não sei se usa relé. Usa-se a ideia, pronto, não presta. É esta ideia, é maldita. Não sabe a lei, é maldita. Sabiam eles o que era a lei. Sabiam. A expressão, irmãos, é interessante. Porque vejam a expressão. E Jesus teve grande compaixão deles. A expressão grande compaixão, irmãos, no original é só uma palavra. É um verbo. É quase intraduzível numa só palavra. Compadeceu-se, mas não é bem. Porque, irmãos, é uma só palavra que é um verbo que deriva de um substantivo. E que aparece uma vez na Bíblia, de forma literal em Atos 1,18. Alguns dos irmãos sabem o que é que diz em Atos 1,18? Se fosse Atos 1,8, sabiam. Mas 1,18 não é tão bonito. Porque diz que um homem se suicidou. E quando se suicidou, o seu corpo caiu no chão. E derramaram-se as suas... É mais bonito Atos 1,8. Mas a palavra que está lá para entranhas é o substantivo que vai dar origem a este verbo. Aqui. Então, este verbo aqui, e em algumas traduções na Bíblia aparece que é mexeram-se-lhe as entranhas. É lá dentro a parte interior, as vísceras, as partes internas, compaixão íntima no seu ser. Como dizia um comentador, o coração retorcedeu-se em seu corpo. Aquilo que depois vai aparecer na parábola do filho pródigo, o seu pai movido de íntima compaixão. Irmãos, compaixão pela dor, pelo sofrimento, pela tristeza, pela confusão. Um desejo de aliviar o sofrimento e limpar as lágrimas. Esta tradução diz que Jesus mexeu lá dentro. Estão a ver o nosso Salvador? O nosso Salvador, lá dentro, torce todo por causa daquela multidão. Quando olha para a multidão, há qualquer coisa ali. Ele não fica indiferente. E a palavra que Mateus consegue utilizar para aquilo que ele sabe que aconteceu com Jesus é as entranhas mexeram-lhe. O mais profundo do seu ser mexeu-se, retrocedeu-se todo ali dentro. Quando viu a multidão, o sofrimento não pôde ficar indiferente. Aquilo que nós vimos há pouco no vídeo.
não conseguiu ficar indiferente. Era impossível. O nosso Salvador. Sabem que, mas sabem que há uma coisa que Jesus não tinha em comum com a multidão? Nunca teve, nunca terá. Que era o pecado. O estado da multidão era por causa do pecado e Jesus não tinha isso em comum. Isso não a ligava no sentido de ser da mesma forma. Ele era um de nós. Mas isso ele não partilhou. Isso ele não experimentou. Ele experimentou a tentação, mas não experimentou o pecado. Ele experimentou as consequências do pecado sobre ele, mas ele não experimentou o que é andar desgarrado por causa do pecado. Porque ele sempre teve íntima comunhão com o Pai. Não é isso. Agora vejam, porque estavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Referências a Números, a Ezequiel como crítica aos pastores da altura. Era a descrição espiritual das multidões. Aflitas, intimidadas e oprimidas, desamparadas, incapazes de se salvarem, incapazes de escapar aos que o atormentavam, dilaceradas e abatidas, como Darrell Bock diz, sem saber o que fazer nem onde procurar auxílio. Os escribas e os fariseus, os sacerdotes e os saduceus, pilares da religião ortodoxa do seu tempo, não tinham nada para oferecer-lhes. Os mestres da religião tradicional não eram capazes de dar orientação, nem consolo, nem força para viver, como diz Barclay. O mais terrível era que o povo estava enfermo na alma. Faltava-lhe consolo, confiança, fé, amor, esperança. Entretanto, isso a maioria não via. O Senhor o vê com o olhar do Salvador. Condoía-se imensamente. Há um livro, irmãos, que é muito difícil de engolir. Eu não sei se quem já leu esse livro. Chama-se Eles não gostam de Jesus, mas eles não gostam da igreja. Gostam de Jesus, mas não gostam da igreja. De Dan Kimball. É muito difícil de engolir aquele livro. Eu ainda hoje não concordo com coisas que estão naquele livro, mas e as que eu concordo são difíceis de engolir na mesma. Retrata um pouco o que a opinião de muitas pessoas têm acerca da igreja. Mas é interessante, Dan Kimball ele diz isto. Pergunto se muitos de nós não estamos tão ocupados dentro das nossas igrejas que de facto não paramos para observar e ouvir os de fora. Coisa que Jesus provavelmente teria feito. É muito fácil ficar confortavelmente anestesiados em nossa subcultura. Esquecer a tristeza pavorosa daqueles que ainda não experimentaram a graça salvadora de Jesus. É habitual dizer-se que a compaixão surge quando existe empatia. Quem é que já ouviu isto? Mas permitam-me discordar. Existe a ideia de que a compaixão com o outro, com o perdido, surge quando eu me identifico com ele. Mas essa não é a receita para a compaixão. Eu não quero desvalorizar o papel da empatia, de me identificar com as pessoas. Mas o que origina, comanda e torna eficaz a compaixão é identificar-me com Jesus. É isso que comanda. Porque a compaixão de que estamos a falar não é originada num sentimento meu. É originada no amor. E no amor de Jesus. E o amor de Jesus só pode tomar conta dos nossos sentimentos se nos identificarmos com Ele de tal forma que é Ele quem ama. É Ele quem tem compaixão. São as entranhas dEle que se revoltam lá dentro. E se é Ele em mim, como Paulo diz, Cristo vive em mim, então eu amo. Então eu tenho compaixão. E então as minhas entranhas revoltam-se também lá dentro. Precisamos ter o coração constantemente quebrantado pelas pessoas, assim como era o quebrantado o coração de Jesus. Precisamos olhar à nossa volta e ver as pessoas através dos olhos da compaixão de Jesus. Como é que Jesus olharia para tantos que não o conhecem hoje? Será que nos tempos de Jesus não existiam homossexuais, viciados, depravados sexualmente, ladrões, corruptos, prostitutas? Não é cristão quem o diz ser, mas sim quem no seu viver se identifica com Cristo. E isso é ter necessariamente a visão que Cristo tinha com a humanidade. E os irmãos fazem missão, se calhar, fazem missão para alcançar pessoas com as quais, se calhar, muitos não se identificam em quase nada. Se calhar é difícil identificar-se. Mas, irmãos, eu quero dizer que se o irmão tem tido dificuldade em identificar-se, em fazer missão por causa de não se identificar, então saiba que o caminho é outro, é identificar-se com ele. E sabe o que é fantástico? É que ele não podia identificar-se no aspecto que levava a multidão a ser como ovelhas desgarradas, que era o pecado. Mas o coração dele revoltava-se lá dentro, o coração dele mexia-se lá dentro. Nós somos chamados, irmãos, a nos identificarmos com ele. Como é que Jesus olha? A expressão daquela música, eu sou no ouvido, mas a música
a expressão para mim mais brutal de tudo aquilo é: Jesus levantou-se dos mortos e tu nem sequer da cama te consegues levantar. É aquela, pronto. Como é que Jesus olharia? Como é que Jesus olharia para todas aquelas nações, neste caso, os irmãos fazem para outras nações também, para dentro de Portugal, as missões transculturais, porque a Madeira também é transcultural, os irmãos, não é? Alta. Como é que Jesus olharia? Eu preciso me identificar com Ele. Será que me revolta? Será que lá dentro me revolta as pessoas não terem Jesus? Eu preciso me identificar com Ele. Eu preciso olhar como Jesus olhou. Eu preciso sentir isto. Quando eu olho, quando eu vejo a minha realidade, e os irmãos sabem, a nossa realidade lá em cima, estava a falar com alguém e isto mudou tanto. Porque nós temos o catolicismo militante, não é praticante, é militante. São duas coisas diferentes. Nós temos um catolicismo militante, prosélito, ou proselitista, neste caso, não é? Nós temos, e depois temos o outro extremo. Nós já não temos um meio termo quase. Em Macedo Cavaleiros. Temos materialismo, ateísmo, agnosticismo. Temos as nossas escolas inundadas, irmãos. Não imaginam o que é o contexto escolar de Macedo. Mas não imaginam mesmo. Os irmãos não pensem que há coisas que não chegam lá em cima, porque o que não chega lá em cima é o comboio. Nem vai chegar, porque não há clientes para lá, não há. Mas as coisas piores que os irmãos imaginam estão ali, irmãos. As coisas piores. Como é que Jesus se sente? Como é que Jesus se sente a olhar? E quando Jesus olha, ele diz: são como ovelhas que não têm pastor. Esta gente não tem ninguém para as dirigir. Esta gente não tem ninguém para lhes dar solução. E há qualquer coisa lá dentro, irmãos, desculpem esta franqueza, mas se não dói ao irmão quando pensa nisto, o irmão está errado. Se não dói, está errado. É o irmão que está errado. Porque tem de lhe doer. Oh, irmão, mas irmão, Trás-os-Montes, não me diz nada. Irmão, Guiné, não me diz nada. Oh, irmão, Guiné, são realidades, não me dizem nada. Eu estou aqui, como é que eu vou sentir a paixão pela missão? Eu nunca lá fui, eu não conheço a realidade, não me identifico com a cultura. Algumas pessoas podem pensar isso. Oh, irmão, como é que vai ser? O irmão não precisa se identificar com nada a não ser Cristo. E quando o irmão se identifica com Cristo, as entranhas lá dentro doem. Porque dói pensar que há gente, irmãos, dói-me, irmãos. Olha, Trás-os-Montes praticamente não tem muçulmanos. É verdade, não é? Já evangélicos é uma dificuldade, não é? Mas quando o nosso irmão cá falava daquilo, do projeto que existe, claro, que nós temos em Portugal, mas não é o islamismo, é outra coisa, não é? Projeto para conquistar as nossas crianças, os nossos jovens. Irmãos, eu estava ali a ouvir e estava-me a doer. Deus, dentro de alguns anos, se alguma coisa não for feita, dentro de alguns anos, o que é que vai ser daquele país? E nós a pensar que é um privilégio, irmãos. Eu nunca fui à Guiné. Eu não sou membro desta igreja, sou missionário, mas não sou membro. A igreja de Macedo não faz missão diretamente. Mas, irmãos, pensar que Deus está a permitir ter ali um centro. E nós a pensar, é o último. E os irmãos estão a imaginar, desculpem estar a falar de algo que não é a minha missão, mas irmãos estavam ali a pensar, do lado islâmico está a pensar, só falta a Guiné. E do nosso lado está a pensar, somos nós que vamos chegar aos outros. É isto, irmãos, doer-nos, aquilo, a forma como Jesus olha, contagiar-nos, identificar-nos com Ele. E quando é assim, e agora vejam, irmãos, vejam, verso 37, eu quero avançar, irmãos. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. A preocupação, irmãos, levados à preocupação, rogai ao Senhor que lance para a sua seara. Vamos a 1 Pedro capítulo 2, irmãos. Porque faltou lá uma partezinha, não é? 1 Pedro capítulo 2. Mas vós, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que
anuncieis. Nós somos chamados à partilha do Evangelho, irmãos. Temos de nos identificar com Cristo, sim. Somos chamados a nos identificar, mas somos chamados a partilhar o Evangelho. As virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, como cristãos, nós somos chamados a ir. Somos chamados a partilhar o Evangelho. É verdade que muitas vezes nós não podemos ir, mas podemos ser uns com os que estão orando por eles. Os irmãos, nunca desvalorizem as vossas orações por Macedo de Cavaleiros. Nunca desvalorizem, irmãos. Porque elas chegam lá. Porque a vossa oração chega lá. Pela contribuição, porque ela chega lá. Quando nós estamos a oferecer uma boa semente a uma criança, ou uma bestina a um jovem, quando nós estamos a fazer trabalho em alguma área, as vossas contribuições estão a chegar a essas pessoas, estão a transformar-se em vidas de forma que nós não conseguimos imaginar. Não é por omissão, não é por demissão. Eu não quero fazer de outra forma, faço desta forma. Não é isso, irmãos, mas por missão. Há gente que nunca pisou um campo missionário e fez missão toda a sua vida, orando pelos missionários. Há gente que nunca pisou um campo missionário, mas com as suas contribuições, independentemente do valor maior ou menor, chegaram a campos missionários. Irmãos, seguindo o exemplo do Mestre, observemos, apiedemo-nos, intercedamos, façamos o possível para enviar obreiros e irmos nós mesmos. Ainda que isso represente uma cruz, se assim agindo pudermos alcançar alguém, oremos pelos que estão trabalhando e seremos um deles. Irmãos, nós somos chamados a uma missão. Somos chamados a levar o Evangelho. Irmãos, isto são vidas. São vidas. Vidas estão a ser tocadas pelos irmãos. Vidas estão a ser tocadas. Irmãos, vejam o privilégio. Se não fosse desta forma, muitos de nós não fazíamos missão. Mas podemos fazer missão, graças a Deus pela visão, irmãos. Sabem, cada vez agradeço mais pelas igrejas que têm uma visão missionária na liderança. Que não se fecham em si. Porque eu acredito na bênção de Deus. É verdade que eu não conheço muito da história da igreja aqui em Benfica, é verdade. É a primeira vez que estou cá. A segunda, ontem já tive. Né? Mas a bênção de Deus, sem sombra de dúvida, sobre esta igreja não pode ser desligada da visão missionária que tem. Nós estamos a chegar a vidas, irmãos, no campo de missão. É verdade que estamos na frente da batalha nesse sentido. Mas depois há outra batalha que se trava aqui. Há outra batalha, na oração, no envio. Irmãos, obrigado pelo vosso esforço. Obrigado pelo vosso entusiasmo na missão. Obrigado pelas vossas orações, pelas vossas contribuições. Obrigado por toda esta visão. Mas não se esqueçam, irmãos, nós somos chamados à salvação, somos chamados à posição, mas somos chamados a nos identificarmos com Cristo, a nos preocuparmos com a obra e somos chamados a ir, ou ir, propriamente, literalmente, ou ir enviando ou orando. Que o Senhor ajude, irmãos. Que o Senhor ajude os irmãos e mais uma vez obrigado. Deus os abençoe. Muito obrigado, Rui. E obrigado a todos vocês, os resistentes. Hein? Hoje foi um culto assim um pouco mais longo, mas a gente também só tem... Eu não vou cantar. Eu hoje não estou assim com a voz preparada e tal para a parte dos parabéns, vou passar à frente isso. Obrigado pela vossa presença, obrigado por vocês aguentarem, mas hoje é um culto especial de missões e de facto demos a oportunidade, escutámos, podíamos ter feito algumas coisas diferentes, podíamos, mas não era a mesma coisa. Portanto, vamos lá ficar de pé e olhar aí para a vossa volta e dizer, epá, foste mesmo valente, não te foste embora. Digam lá. Ora, então vamos curvar as nossas cabeças para terminar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esta mensagem, este desafio que recebemos aqui do Rui, Pai, e também de todas estas partilhas que tivemos, Pai. Obrigado porque, de facto, nos focaste, Deus, que temos que nos identificar é contigo. E, de facto, tu não tiveste vergonha de te identificar connosco. Nós também não queremos deixar qualquer espaço para termos vergonha de nos identificarmos contigo. Queremos que isso se traduza em coisas concretas. Olha para nós e dar-nos as ideias que a gente precisa e os recursos que a gente precisa para expor